O presidente Lula voltou a criticar as taxas de juros no Brasil. Dessa vez, durante visita a Portugal, onde fechou acordos de cooperação para a produção de aviões do modelo conhecido como Super Tucano. As declarações de Lula se chocam com as do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A declaração de Lula na manhã desta segunda-feira foi na cidade do Porto, durante um fórum que busca parcerias e contou com a presença de empresários brasileiros e portugueses. O presidente brasileiro insiste que, se a taxa de juros não cair, os esforços comerciais não serão bem-sucedidos, porque a Selic impacta a concessão de crédito às empresas e aos produtores. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. A Selic está há 8 meses em 13,75% ao ano, maior percentual desde 2016 e maior taxa de juros real do mundo, ou seja, descontada a inflação. O Banco Central, responsável por definir o percentual, alega que os juros altos são importantes para controlar a inflação. Na semana passada, o presidente do banco, Roberto Campos Neto, deu uma declaração a empresários em Londres que vai no sentido oposto às falas de Lula. Ele disse o seguinte, abre aspas, olhamos muitas coisas e cruzamos muitos dados, mas a realidade é que a queda da inflação é mais lenta do que esperávamos, considerando o patamar da taxa real de juros no Brasil, o que nos diz que a batalha não foi vencida e temos que persistir, fecha aspas. A afirmação ocorreu poucos dias depois da divulgação do IPCA de março. O índice que mede a inflação oficial do país avançou abaixo das expectativas do mercado, fechando em 0,71%. Com isso, o real se valorizou e o Ibovespa, principal índice da B3, subiu. Os analistas viram nesse desempenho uma possível sinalização de queda da Selic nas próximas reuniões do Copom, já que a taxa básica de juros da economia é um fator que se molda a inflação no país. Durante o fórum em Portugal, Lula ainda criticou as privatizações de empresas públicas. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. Nos últimos 6 anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Ou seja, nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou. Também em Portugal, o governo assinou um acordo para que a Embraer produza em terras portuguesas o avião militar A-29N Super Tucano. É um modelo de ataque leve para atender a requisitos da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A intenção é vender a países europeus, especialmente após as tensões com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O avião tem preço estimado em 10 milhões de dólares e atinge velocidade máxima de 590 km por hora, podendo chegar a 35 mil pés de altitude. Outro resultado da viagem foi o anúncio da abertura de mais um escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos da Europa, a Apex. Os interesses da agropecuária brasileira, do agronegócio brasileiro, tem que estar em primeiro lugar. E é isso que a Apex, inclusive, vai reforçar a sua presença no escritório de Bruxelas. E agora, com a orientação do presidente Lula, vamos abrir a possibilidade de ter um escritório da Apex aqui em Portugal, aqui em Lisboa, onde a gente pode trabalhar também com os países de língua portuguesa. Saindo esse acordo, nós vamos juntar os dois, segundo e terceiro maiores produtores de alimentos do mundo, a União Europeia e o Brasil. O embate entre Lula e Campos Neto foi tema de reportagens da mídia internacional. Segundo o levantamento do Radar, Mais 55, que analisou 295 notícias ao longo do primeiro trimestre em 7 países, Lula foi citado em 25% das notícias, né, de forma negativa, enquanto Campos Neto foi citado em 17% das notícias. Essa disputa de narrativas pode, inclusive, impactar o mercado financeiro. Por isso eu converso agora, ao vivo, com o economista Sérgio Machado, que está aqui conosco. Ô Sérgio, na sua avaliação, quem é que tem a razão aí? O Campos Neto, o Lula ou, no fundo, os dois têm um pouco de razão? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Bom,
nunca existe, né? É muito difícil ninguém ter totalmente um pouco de razão. O que não faz sentido, de forma nenhuma, um presidente atacar abertamente um banco central por uma que é a obrigação dele, que é defender a moeda. E queira ou não, eu também acho que está muito alto. Eu não defendo esse nível, acho que está muito alto. Mas você tem toda uma técnica e uma liturgia. Você tem um sistema hoje que chama meta de inflação. Para se definir esses juros, são avaliados várias dados, desde nível de atividade, inflação prevista e também os problemas oriundos da irresponsabilidade fiscal. Né? O Brasil paga a maior taxa de juros do mundo, não é de agora. Isso é um pecado original. A gente paga muito caro porque a gente é responsável fiscalmente, o governo gasta mal, gasta muito. Né? Então, se a gente notar como o peso da narrativa pode ser ruim, só agora as taxas de juros voltaram a níveis que estavam antes da eleição do presidente e antes dele começar a atacar frontalmente a política monetária brasileira. Então, você nota que tem uma coisa, que uma parte dessa alta de juros ela foi provocada pelo próprio presidente, ao gerar uma instabilidade futura. Porque essa coisa, na hora que o presidente passa a atacar, você começa a colocar uma componente política numa decisão que tem que ser eminentemente técnica. E aí você gera esse confronto, o pseudo-confronto, ele é alimentado pelo próprio governo ao fazer esse tipo de ataque constante. E, ao mesmo tempo, ele não faz a parte dele. Qual é a parte dele? Apresenta um arcabouço fiscal factível, pragmático, responsável. Isso que a gente está precisando. Mas também tem uma narrativa. Não, você acha que o governo está nesse sentido? Por exemplo, você citou o arcabouço fiscal. Ele convence o mercado financeiro de que o governo está tomando a atitude correta e pelo que você está falando, tem que ser menos discurso e mais ações em direção a controle de gastos públicos. Seria isso? Exato, em direção ao controle do fiscal do país, né? Que o fiscal justamente é controle de gastos, é responsabilidade quanto ao futuro dos gastos, é impedir que o endividamento se aproxime perigosamente de níveis de 100% do PIB. Tudo isso, essa parte o Banco Central não tem nenhum controle. Né? Então, essa situação, esse tipo de confronto, ele não tem ganhador. Ele tem um perdedor, é o Brasil. Porque, realmente, se você olhasse nas previsões, por isso que eu falei, só agora as taxas de juros futuras que importam, né? Porque o empresário não toma dinheiro na Selic, ele toma dinheiro para 2, 3, 5 anos. E essa curva de juros ela é desenhada pelos agentes econômicos, dado as expectativas que você tem de comportamento futuro da inflação, futuro do fiscal, futuro de emprego, juros. Né? Você tem toda essa parte. Só para a gente encerrar rapidinho, Sérgio, na sua avaliação, então, qual que é a sua previsão para a reunião do Copom que acontece já na primeira semana de maio? Eu acho que aí não sai nada. Vai ficar 0-0. 0-0, mas eu acho que eventualmente pode ter uma amolecida no discurso. Né? Seria uma previsão para talvez na próxima ou, quiçá, na segunda. Mas que deve ter uma amolecida, deve ter sim. Sérgio Machado, economista, obrigado pela sua análise aqui. Vamos voltar a retomar esse assunto em breve, tá bom, Sérgio? Obrigado, boa noite. Obrigado, um abraço. Um abraço.